corta pra lá, vamos ver. Ele está esperando, olha a cara dele. Eu quero saber. William Lopes, o homem do esporte. Tudo bem? Pegou fogo essa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, meu irmão. Boa noite. Que foi, boa noite para todo mundo que está curtindo aí o Tribuna, que foi a primeira do segundo turno do Brasileirão, né? Então é a reta final do Brasileiro com mais 37 rodadas, com mais agora 18, né? A tendência é agora dar essa esquentada no campeonato, você acha? Ah, claro que agora você já começa a eliminar time, né? Que não vai ter perna ou não vai ter condição de chegar a brigar por título. Então, e tá sendo um campeonato diferente, porque os times que todo mundo estava apostando no início da temporada, que investiu mais, que colocou um time muito mais competitivo em ação, esses times estão decepcionando, né? Caso de Flamengo, que investiu muito, caso de Palmeiras, caso de Atlético Mineiro. Então, esses times eram para estar brigando por título. E, pelas contas, está muito difícil ou zero de chance de brigar ainda por título. Agora, antes de começar a falar do Brasileirão, eu quero falar sobre a estreia, né? Com um gol, inclusive, do Neymar, que é o jogador hoje mais caro do mundo. Um gol pelo PSG nesse último final de semana. Tem imagens aí, Thiago? Coloca pra gente as imagens aqui pro William comentar, por favor. Vamos ver se tem imagens. Olha lá. Aproveita, olha o lançamento dele. Foi ele que lançou o Cavani. O Cavani fez esse gol aí, ó. Olha só. Né? Então é o seguinte, o Cavani vai cansar de fazer gol nos adversários, porque a bola vai chegar com mais facilidade. O Neymar vai ter liberdade para criar jogadas. Ele vai ser o protagonista, ele vai ser o número 1, que no Barcelona não era, porque tinha o Messi. Então ele vai estar à vontade para jogar. Agora, posso falar uma coisa? Diga. Esse lance do gol foi um lance de mestre, não foi? Foi, claro que foi. De talento, talento, não é? Talento. Sem dúvida, sem dúvida. Até pela bola que o Neymar, nós estamos vendo alguns lances aí, o Cavani ó, de novo aparecendo, batendo bem na bola. Primeiro, Fábio, em termos de investimento, esse dinheiro o PSG vai recuperar tranquilamente só com produto de Neymar. Camisa de Neymar, camisa do PSG vendendo ao gol do Neymar. Esse foi o terceiro gol do time e o primeiro do Neymar foi a estreia do PSG, que está aí de amarelo, depois da jogada do Cavani. Ó. Ele entrou inclusive, com uma humildade impressionante em campo. Você não achou sem também? Sem dúvida. Ganhando seu espaço, né? Devagarzinho e tal. Sabendo da importância dele, né? Claro. Então, esse investimento será tranquilamente recuperado. Tá. Só com venda. O primeiro dia foram 20% já do investimento do PSG foi arrecadado, 20%. Então logo esse dinheiro será recuperado. Eu quero saber um comentário seu a respeito, porque é engraçado, porque todo mundo ali é dono de banco também, é uma coisa. E falaram assim, não, olha, eu não posso porque não foi compensado o cheque ainda. Essa história aí é verdadeira, hein? É mais folclore, eu acho. É mais folclore, né? Você acha que com esse dinheiro todo aí, vamos pensar no cheque? Não posso apresentar porque não foi compensado o cheque. Aí não dá 200 milhões, né? 200. Foi? É muito dinheiro. É muito dinheiro. A gente não sabe, não faz nem ideia de quanto seja. Então, boa sorte pro Neymar. Começou muito bem. Vai ser um atleta que vai fazer a diferença lá no PSG. Projeto Brasil lá fora. Neymar, ó, beijo de todos nós aqui do Tribuna e da Rede Vida pra você, meu irmão. Neymar apareceu pela primeira vez aqui, ó, nos campeonatos de base, hein? Sem dúvida. Santos. Foi revelado no Santos. Foi revelado no Santos e apareceu primeiro aqui na Rede Vida. Que beleza. Viu? Vamos falar do Grêmio. O Grêmio escalou o seu time reserva no Engenhão, foi batido pelo Botafogo, foi 1-0. Viu o Corinthians disputar na liderança, mesmo com um jogo a menos. E aí? Como é que fica essa história toda? Chapecoense e Corinthians jogariam nessa rodada. Só que a Chapecoense está viajando, viajou muito aí, fez aquele jogo contra o Barcelona, foi para o Japão disputar outro torneio. Então, esse é o jogo do Grêmio. Então, contra o Botafogo fez 1-0. E o Corinthians acabou não jogando nessa rodada a pedido da Chapecoense, que fez essa mini excursão. Tá. Certo? E o Corinthians não jogando, teve uma rodada maravilhosa por causa desse jogo, porque o Grêmio perdeu. Entendi. Então o Grêmio que está ameaçando o time do Corinthians... No pé, você achou?
Não, absolutamente normal. Primeiro, pelo calendário, esse jogo que inclusive o Barcelona quis fazer com a Chapecoense, ainda em função dos episódios que aconteceram envolvendo o time de Chapecó. Então já estava definido que esse jogo não seria realizado. Esse jogo vai ser realizado no dia 23 de agosto. Então aí o Corinthians tem a chance até de aumentar essa diferença para o Grêmio que perdeu. Então, mesmo não jogando, a rodada foi boa para o Corinthians. Então as coisas estão clareando de uma tal maneira para o Corinthians que o Corinthians pode comemorar o título do meio para o fim do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Você acha? Do jeito que está. Se continuar assim. Porque quem está ameaçando é o Grêmio. O Grêmio está ameaçando o Corinthians. Mas o Grêmio tem 3 competições disputando e pode brigar pesado, por título. Então vai poupar jogador aqui, vai poupar ali e aí tira o pé um pouco do brasileiro. Entendi. E aí o Corinthians está sobrando. Entendi. São Paulo consegue 3 pontos ao vencer o Cruzeiro, 3-2 aqui no Morumbi, em São Paulo, com mais, e isso que eu fiquei impressionado, 56 mil torcedores. Foi o recorde de público do Campeonato Brasileiro. 2 detalhes. Primeiro que o São Paulo, ameaçado de rebaixamento, está colocando ingresso lá embaixo. Preço bem baratinho. Você acha que foi isso? 2 motivos. Disso, né? Então, bem baratinho, sócio-torcedor, então, paga muito barato, exatamente para o torcedor comparecer e incentivar o São Paulo para sair dessa situação. Tá. O Hernandes fez esse golaço de falta maravilhoso. 2, o segundo item, é um jogo de 11 da manhã. O torcedor gostou, aprovou esse horário de 11 da manhã. Ainda mais Dia dos Pais. O meu sobrinho, meu compadre, que é São Paulo, um beijo para ele, o Rafael. Ele falou ontem assim no almoço do Dia dos Pais, ele falou assim, agora eu quero que São Paulo, você fala pro William avisar o pessoal, os dirigentes de São Paulo, para fazer jogo só às 11 da manhã. Tá vendo? Então, sem dúvida, vou falar sobre isso. O Sassá fez esse golaço também, empatando pro time do Cruzeiro. O Sassá fez 2 gols, Hernandes fez 1. A gente vai ver um gol que também tem muita reclamação por parte do Cruzeiro, o pênalti que foi marcado. Aí o gol do Sassá, olha como ele fez esse gol bonito aí, empatando o jogo. Respondendo essa questão de 11 da manhã, imagina, Dia dos Pais, você vai no estádio, 11 da manhã, tempo bonito, sol, calor mesmo nessa época de inverno, Sassá 2-1, então virando. Aí bateu desespero no torcedor do São Paulo, né? E aí depois o São Paulo virou o jogo. Então, esse horário maravilhoso. Aí o torcedor sai do estádio a 1 da tarde e vai almoçar no Dia dos Pais, em família. Então, programão. Se for São Paulino ainda ganhou feliz, perfeito, né? Perfeito. Pagou aquele churrasco gostoso. Sem dúvida. Então, 56 mil pessoas. O Rodrigo Caio, que foi para a seleção, chamado, ele falhou nesse gol aí. Aí o São Paulo empatou com o Arboleda, 2-2. E o terceiro gol, que foi de pênalti, aí o Cruzeiro reclama muito, porque o Gilberto praticamente se jogou ali e vendo de todos os ângulos possíveis, não houve a penalidade. Vamos ser justos aqui, nada contra o torcedor do São Paulo, mas a gente está analisando os fatos aqui. Tá. Melhor para o São Paulo, ganhou de qualquer jeito, 3 pontos, saiu da zona do rebaixamento. O time do São Paulo está tentando fazer um segundo turno legal, melhor para deixar de lado esse problema de correr risco do rebaixamento. Aí já é a cobrança do Hernandes, mas o pênalti cometido em cima do Gilberto não foi. Mas o São Paulino não está nem aí. Mas foi um respiro por São Paulo, você acha? Sem dúvida. Até porque estava na zona do rebaixamento, saiu. Claro que a situação continua ainda indelicada, delicada, né? Até porque a Chapecoense não jogou. Digamos que a Chapecoense ganhe do Corinthians nesse jogo do dia 23, devolve o São Paulo para a zona do rebaixamento. Entendeu? Mas é claro que o São Paulino agora vai ter que torcer pro Corinthians no jogo contra a Chapecoense. Mas é claro que o corintiano também não vai querer jogar para perder o jogo. Claro, sem dúvida nenhuma. Vamos falar do Flamengo? Olha, o Flamengo deixa o G6, perdeu 2-0 pro Atlético Mineiro. Você comentou agora há pouco sobre a questão do investimento. Sim. Como é que você vê esse jogo aqui, hein? O Atlético do Flamengo, né? Pois é, o Flamengo realmente foi 2-0, o Fábio Santos bateu esse pênalti aí, fez 1-0, foi lá no Independência, em Belo Horizonte, e primeira vitória sob o comando do Micali jogando dentro de casa, né? Então houve a troca de técnico, o Micali assumiu o time e dentro de casa foi a primeira vitória do time do Atlético, que está devendo muito ainda. De repente, começa a viver uma fase diferente a partir de agora.
Ganhou desse Flamengo que realmente está decepcionando muito, caiu fora de outras competições. Tem uma Copa do Brasil pela frente, que é a única chance aí que o Flamengo pode ser campeão. E o time está apostando tudo nessa competição. Mas no Brasileirão está devendo muito e realmente brigar por título ficou praticamente impossível. E deixou o G6 também, que é caiu muito, terrível, que né? também o objetivo de chegar na Libertadores do ano que vem. Pois né? Então, mas aí nós vamos acompanhar esse segundo turno para esses times brigarem pela Libertadores. O Flamengo, vou ser honesto aqui, o torcedor sabe disso. O Flamengo não briga mais por título, o Flamengo briga pela Libertadores no Brasileiro. Ok. Vamos falar então agora do Atlético Paranaense. Ele recebeu o Bahia na Arena da Baixada e venceu de goleada, hein? Coisa bonita. 4-1, também se mantendo no G6, com uma boa campanha até o momento, certo? Muito boa reação do Atlético Paranaense. Primeiro, a gente lembra aqui, foi 4-1 nesse jogo contra o Bahia, foi lá em Curitiba. E eu lembro o seguinte, na semana passada, o time do Atlético Paranaense tinha que tirar uma diferença do Santos jogando na Libertadores. Só que a diferença era grande, porque foi 3-2 no primeiro jogo para o Santos lá em Curitiba. E quase que o Atlético consegue ganhar do Santos, porque jogou muito bem. E nesses últimos jogos do Brasileiro, a equipe vem mostrando um futebol muito bom. E a gente lembra também que o Atlético Paranaense estava ali brigando na zona de rebaixamento, brigando pelas últimas colocações, para tentar sair. E conseguiu sair, hoje olha a colocação, está nesse G6 aí. Reação espetacular e acho, pelo que eu vi aí nessa partida, desses 4 gols, contra o Santos também, na outra partida, esse time engrenou de uma tal maneira que a gente vai ver um segundo turno muito bom desse time paranaense aí, ó. Legal, hein? Vamos pro bate-bola? Bate-bola. Bate-bola, vamos lá, Cadê bate-bola. A bola tá aqui, eu vou jogar pra você. E eu vou começar com Palmeiras, que empatou 1-1 com o Vasco. E o resultado, claro, prejudica as duas equipes. Mas o Palmeiras já tá vindo numa situação bem complicada no campeonato. Que teve a grande decepção na semana passada, perdendo a Libertadores, que era o grande objetivo do time no ano, né? E aí voltaram novamente todas aquelas brincadeiras do Palmeiras sem Mundial, aquela história toda, que você deve ter acompanhado nas redes sociais. O pessoal que está na internet não perdoa ninguém, né? Não perdoa, de fato. O Palmeiras sobrou o brasileiro, olha que situação, né? Foi o time que mais investiu de fato, montou aí praticamente 3 times e 3 times bons dentro de um grupo só, né? O patrocinador investiu tudo que podia, trazendo todos os melhores jogadores que foram citados, a volta do Cuca. E, de fato, a gente viu aí um semestre que deu tudo errado, problemas também. Vou dizer aqui com toda honestidade, o Cuca, que eu adoro, não está vivendo uma boa fase. E técnico também tem isso, técnico vive boa fase e vive fase ruim. E, de fato, está decepcionando muito, está fazendo muita coisa errada nesse grupo. Segundo motivo, tem problema de relacionamento nesse grupo. E quando você tem problema de relacionamento, as coisas refletem dentro do campo. Então, quando alguém já não está se dando bem com o próprio técnico, as coisas não vão caminhar bem, né? Ficam piores, né? Então, tudo isso aconteceu no Palmeiras e essa Libertadores, que era o grande objetivo do time, o sonho foi embora, acabou. Não tem mais nada para o Palmeiras conquistar esse ano, não vai ganhar nada. Porque se você falar assim, tem um Brasileirão aí, tá muito difícil tirar essa diferença. Com certeza. E o Vasco? O também Vasco, não tá legal. Mas não tá legal por uma simples questão. A gente lembra aqui no começo do ano que era um time que nós falávamos, olha, esse Vasco vai brigar para não cair. Mas aí o Vasco começou a contratar algumas peças importantes. E o Vasco melhorou no campeonato. Começou a fazer uma campanha muito boa. Aí veio a história que aconteceu em São Januário. Aquelas brigas e aquele tumulto de torcedores organizados do Vasco que aprontaram na sua casa e que prejudicaram o seu time. Ou seja, aí o Vasco ganhou essa punição de não jogar mais em casa. Ou seja, o Vasco está tendo que jogar fora, em Volta Redonda. E a partir disso, a partir desse momento que aconteceu isso, tendo que jogar fora, não ganhou mais. Poderia estar ganhando tudo dentro da sua casa. Mas por incompetência desses torcedores que aprontaram, o time acabou sendo prejudicado. Como também o senhor presidente do Vasco também tem a parcela de culpa dele, o senhor Eurico Miranda, porque teve um torcedor de organizada
proibido de entrar em campo, porque já havia aprontado, esse seu Eurico Miranda contrata esse indivíduo para tomar conta do portão de acesso dos torcedores. Ora, ele não pode entrar nos jogos, mas ele foi contratado pelo presidente para ficar no portão de acesso dos torcedores. O que aconteceu? Esse membro de organizada abriu o portão para que entrassem coisas que não podia, rojão e coisa que deu problema para o Vasco. Ora, olha o que aconteceu e quem saiu prejudicado? O Vasco. Que coisa, né? Parabéns, né? Parabéns. Parabéns para esses Conseguiu o que ele torcedores. queria. Lanterna Atlético de Goiás vence o Coritiba 1-0 e complica o time paranaense. Senhor William Lopes. Pois é, complicou, mas lembrando aqui, o Coritiba estava fazendo uma campanha muito ruim, estava na zona do rebaixamento, deu uma melhorada, ganhou do São Paulo, teve uma semana muito legal, despontou de novo, subiu de produção na tabela de classificação e tropeçou agora. Mas vai lutar ali nessa parte intermediária da tabela de classificação, não há dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Olá, Fábio, boa noite, um abraço pelo Dia dos Pais, obrigado. Sou Ivone Maria de Salvador, gostaria de ganhar essa Bíblia, eu assisto o seu programa, seus convidados são fantásticos, aprendemos muito, abraço. Um beijo para você, legal, Ivone, legal. eu vou torcer para que você ganhe aqui, mas a gente vai escolher no finalzinho do programa, tá E bom? só para falar ainda desse jogo do Atlético Goianiense, é o Lanterninha, foi uma grande vitória, sem dúvida nenhuma. Agora a gente vai ver se esse Atlético Goianiense consegue uma boa sequência para a gente ver se vai conseguir sair dessa situação. Mas tá perigando uma segunda divisão para eles. Vamos falar sobre o Vitória, que foi surpreendido pelo Avaí no Barradão, perdeu fato. por 1-0. Pois é, o Vitória estava tentando reagir com o Wagner Mancini, aí tropeça diante do Avaí, que está mostrando poder de reação. Ainda não saiu da zona do rebaixamento, mas está tentando mostrar uma situação diferente. Vamos aguardar, mas conseguiu um resultado maravilhoso. Sport e Ponte Preta não saíram do zero na 0 a Ilha 0. do Retiro. Um pontinho para a Ponte é bem-vindo porque foi fora de casa. Só que o Sport vai continuar brigando por Libertadores e a Ponte, que caiu muito, precisa melhorar de novo para não correr risco de entrar na zona do rebaixamento. Muito bem, e nós temos o Santos enfrentando o Fluminense nesse momento. Nesse momento, aqui pertinho, Tá inclusive. 0-0. Aqui pertinho. Tá Aqui difícil pertinho. chegar aqui, porque é bem no Pacaembu aqui, Não, tá tendo o jogo E do é Santos. bem perto mesmo da Rede Vida, Bem né? perto. Bem perto da Rede Vida. O trânsito tá daquele jeito hoje aqui, bem gostoso. Tava 0-0, o Thiago pode confirmar, mas estava 0-0 esse jogo do Santos Agora, e Fluminense. No dia 23, o Corinthians vai jogar com a Chape para fechar a rodada. Sim. Quem que você acha que dá, assim, pela... É em Chapecó. O primeiro turno foi a estreia do Corinthians em casa, foi empate. Quer dizer, na verdade, então a Chape tá um pouquinho mais... Então, mas o Corinthians joga melhor fora de casa. É mesmo? Então, o Corinthians com esse estilo de jogo, de tocar bola, com organização tática, tem mostrado um futebol muito bom e de muita competência fora de casa. Vamos falar da seleção brasileira um pouquinho? Claro. Bom, tem duas novidades. O Luan e Cássio e a seleção vai jogar no final do mês e no começo de setembro pelas eliminatórias. Faltam 4 jogos no aí. total. 4 jogos para a gente encerrar a eliminatória. Nós já estamos classificados para a Copa do Mundo. Okay. Quem diria, hein? Na época do Dunga, eu dizia aqui que eu estava com medo de não ir para a Copa do Mundo. Mas agora, na era Tite, a gente fala com orgulho que nós estamos classificados para a Copa do Mundo. Faltam 4 jogos. Então, cada rodada, são 2 jogos por rodada. Então, essa rodada nós teremos já 31 agora de agosto, o Brasil jogando contra o Equador. Esse jogo vai ser na Arena do Grêmio. Depois, na semana seguinte, dia 5 de agosto, 5 de setembro, a gente joga contra a Colômbia fora de casa. Então, esses 2 jogos e depois ficam faltando mais 2 lá para outubro. O Brasil passou o teste de chegar na Copa, já foi um objetivo alcançado. Agora é montar o time para a Copa do Mundo. E o Tite tem feito muito isso. Diria hoje que a seleção está bem encaminhada já para a Copa do Mundo, com 80% aí desses jogadores, porque ele tem insistido muito nesses nomes, o que ele está coberto de razão. Está testando outros. Vem a novidade do Luan, novidade do Cássio, o Cássio está merecendo muito. Diria até que o goleiro do Santos, o Vanderlei, está merecendo uma vaga para brigar, para ver se vai para a Copa, são 3 que vão para a Copa. E esse Luan está tendo a oportunidade, bom jogador, mas não sei pela concorrência ali se ele vai ter chance de ir para a Copa. Mas a seleção está bem engatilhada aí. Se der Brasil e Alemanha,
Será que vai ser 7-1 pra gente? Acho que não. Eu acho o seguinte, nós não estamos ainda, eu não estou falando aqui de nível alemão ainda. Não, claro que não, né? A Nós gente estamos tava, retomando, a gente está retomando. a seleção. E realmente o Tite mostrou totalmente, um trabalho totalmente diferente. Você achou que a seleção ficou mais técnica? É um trabalho muito mais positivo, sem dúvida não, porque muitos desses jogadores aí eram chamados pelo técnico Dunga, né? Agora o Tite acertou, o Tite resgatou essa confiança do jogador na seleção brasileira, porque tinham perdido a confiança, né? Aliás, os outros times, todos chegaram à conclusão que poderiam ganhar da gente, não é? Acabou aquele medo da camisa amarela do Brasil. Acabou. E aí o Tite está resgatando isso aos poucos. Agora, a gente ainda não está no nível de Alemanha, mas a gente pode retomar essa situação ao longo do prazo. Olha, nós retomamos a liderança do ranking da FIFA. Depois de 7 anos, a gente é líder do ranking. Que bom. 7 anos que a gente não tinha esse ranking, ou seja, em primeiro lugar. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Vamos treinar bem, vamos montar essa seleção para a Copa do Mundo. E aí, fazer uma boa Copa e não pegar a Alemanha. Acabamos com uma notícia boa. Não pegar a Alemanha vai ser muito difícil, né, Lopes? Vou torcer para a Alemanha ir para um outro lado, aí ela ser eliminada, e a gente chega do outro lado e a gente vai para a final e ganha a Copa. Temos que rezar bastante, aí eu viu? Sonhei e acordei. Vamos ter que ir nessa capelinha que tem aqui do lado e rezar muito. Obrigado, William. Até semana que vem, viu? Valeu, um abraço, boa semana.